Vamos então abrir as nossas Bíblias na 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Que o próprio Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Meus irmãos, a palavra de Deus nos conta o contexto histórico, a narrativa histórica no livro de Atos, capítulo 17, como se formou a Igreja de Deus, a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em Tessalônica. E esse texto, se nós fizermos aqui uma breve lembrança, começa com a narrativa da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele tem aquele sonho em que alguém pede que ele vá à Macedônia. E Paulo ingressa, então, no que hoje a gente pode dizer de alguma forma ser o território da Europa por meio da cidade de Filipe, onde ele forma uma comunidade de fé. Nós já estudamos isso aqui, já conversamos a esse respeito, por meio do encontro ali das pessoas de Lídia, né? Do carcereiro e aquela jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, né? Na cidade de Filipe, então, inicia essa parte do ministério de Paulo em território europeu. E ele, Paulo e Silas vão presos, todos nós conhecemos esse texto. Eles são açoitados, têm as suas roupas rasgadas. E depois de serem libertos e revelarem que são cidadãos romanos, eles se despedem dos irmãos que se reuniam na casa de Lídia e dali saem adentrando mais o território da Macedônia e chegando à cidade de Tessalônica, que era conhecida como a mãe de toda a Macedônia, uma grande cidade, uma cidade relevante, um entreposto comercial, uma cidade de poder político, de poder comercial, uma cidade relevante. E o texto de Atos 17 destaca, porém, um fato, que na cidade de Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. E o texto expunha que Paulo arrazoava com os judeus por 3 sábados na sinagoga. Ele expunha e demonstrava para eles que era importante que o Messias viesse ao mundo, sofresse, morresse. E o trabalho de Paulo era fazer o encontro dessa expectativa messiânica que havia nos escritos dos profetas com o evento histórico recente, que era a pessoa de Jesus Cristo. E vejam vocês que nessa época, quem possuía os livros, né, não era como hoje que a gente acessa o livro do nosso aplicativo móvel, né? Era uma coisa bem mais difícil de se ter, e as comunidades se congregavam em sinagogas para poderem obter cópia dos rolos, né? Então era uma coisa comunitária. Daí porque Paulo procurava sempre as cidades em que havia sinagogas, que ali havia já uma reunião de pelo menos 12 judeus aptos ao ensino, então dispunha de um conhecimento prévio a respeito das Escrituras, e ele se punha nessa posição de demonstrar que a expectativa messiânica revelada na Torá e nos profetas se alinhava com o Jesus histórico, que era um burburinho sobre um nazareno que havia sido
dentre tantos outros, crucificado numa cruz romana para ser relegado ao esquecimento, mas de uma maneira que ninguém sabia explicar ou se opor, ele havia ressuscitado e aparecido ali para testemunhas oculares, das quais Paulo era uma delas. E o texto diz que Paulo fez isso por 3 sábados e que alguns judeus foram persuadidos, muitas distintas mulheres foram persuadidas e uma numerosa multidão de gregos piedosos foram persuadidos. O texto segue narrando que isso tomou os judeus de inveja, e é muito engraçada a palavra que é usada no texto de Atos 17, que fala que, tomados de inveja, esses judeus tomaram homens maus da malandragem, assim, tinham ali uma malandragem disponível em Tessalônica, e eles lançaram mão dessas pessoas que fazem o que não é certo a um preço baixo, para criar um tumulto, e eles invadem a casa de Jason, procurando Paulo, levam Jason e outros irmãos até os pretores, eles acusam Jason e esses irmãos de hospedarem Paulo e sua frente missionária, que aí é Silas e Timóteo, né? Que são os 3 remetentes da epístola, lá no versículo 1 vai dizer Paulo, Silvano e Timóteo. E eles vão presos e são postos em liberdade provisória mediante fiança para responder aí o processo sobre esse distúrbio que Paulo estava... E é nesse momento que Paulo é acusado de ser esses homens que estão transtornando o mundo. Mal sabiam eles o tamanho do transtorno. Depois disso, o texto nos narra que Paulo segue para Bereia, onde também havia uma sinagoga e onde havia pessoas mais nobres, porque consultavam nas escrituras se o que Paulo estava falando estava certo. E de lá, os moradores de Tessalônica que criaram o distúrbio se dão o trabalho de ir à cidade vizinha, em Bereia, perturbar o trabalho de Paulo lá em Bereia, e por causa disso os irmãos de Bereia enviam Paulo à frente e sozinho para Atenas, e aí a gente conhece a história de Paulo em Atenas. Depois disso ele vai para Corinto, encontra Priscila e Áquila, e de Corinto, aí por volta de 50, 51 depois de Cristo, ele escreve essa primeira epístola aos Tessalonicenses, a qual, por providência divina e por um milagre, vejam vocês, 20 séculos depois, a gente tem a ousadia de abrir, ler e tentar tirar aqui uma ou duas reflexões para a edificação da igreja. E essa carta, estruturalmente, ela é marcada de uma maneira muito clara pela alegria de Paulo no que toca à recepção dos cristãos ao Evangelho de Jesus, ao abandono deles dos ídolos pagãos, dos ídolos pagãos, a identificação que essa igreja em Tessalônica tem com ele, Paulo, com os cristãos da Judéia, com a própria pessoa de Jesus Cristo e com os profetas na perseguição que eles sofreram. Vejam que a perseguição não se contentou em estar em Tessalônica, ela foi também a Bereia, ela levou Paulo a sair da província da Macedônia para a província da Caia. E Paulo vai dizer, eu fui chamado para isso, eu já avisei vocês que esse sofrimento todo, essa perseguição toda, faz parte do meu ministério. E é bom saber que vocês estão suportando isso com resiliência, com persistência, porque nisso todos nós, como família de Cristo, nos identificamos com o sofrimento que ele também vivenciou e seus profetas. Ele fala sobre a dor do distanciamento involuntário, o fato dele ter saído da cidade em defesa da própria vida, né? E de já ter tentado por 2 vezes ir ter com os irmãos, e
essa passagem é até interessante, a gente pode trabalhar ela em outra oportunidade, mas que Satanás não permitiu que ele fosse ter com os irmãos. E aí ele usa uma palavra engraçada também, ele diz que está orfanado da presença da igreja, né? Como que separado de uma maneira abrupta de sua própria família e da vontade que ele tem de rever os irmãos. Depois disso, ele traz instruções sobre uma vida em santidade que agrada a Deus, trazendo de uma maneira muito específica ensinamentos a respeito de sexualidade e do trabalho. Um ensino sobre a segunda vinda, que talvez seja a parte pela qual a carta é mais relembrada, né, na nossa mente, toda vez que a gente precisa pensar a respeito do arrebatamento, a respeito da parousia da segunda vinda, nós retornamos ao texto de Tessalonicenses e a necessidade de vigilância e exortações finais. Nesse contexto, nessa estrutura, a carta tem 3 orações relevantes, uma introdutória, uma de encerramento e essa oração central, que é o objeto da nossa reflexão de hoje. No contexto textual mais imediato aqui, nós vemos que Paulo está celebrando o fato de que ele estava tão ansioso em estar com a igreja e não podia, que ele ficou sozinho em Atenas, mandou Timóteo ir ter notícia da igreja, e Timóteo retorna com a boa notícia de que o povo ainda persevera na fé, no amor, na esperança, e ainda anseia vê-lo, assim como ele anseia estar com a igreja. E essas boas notícias trazidas por Timóteo, por um lado, aplacam um pouco da ansiedade de Paulo em ter notícias sobre a igreja de Tessalônica, também incrementam essa vontade de querer superar esse distanciamento involuntário, essa saudade, essa vontade de rever, de estar de novo com o povo de Deus, é um sentimento do que é o grande pano de fundo dessa carta. E, de certa forma, quando a gente olha o tecido literário dessa carta, a gente vê que ele está encharcado desse sentimento de falta, de saudade, de desejo de estar junto novamente, e que esse distanciamento ele é, em certa medida, mediado, ele é superado, ele é tratado de uma maneira por meio da oração. Então, essa é uma carta em que Paulo não se furta de falar em oração. Todo o tempo, ou ele está contando as orações que ele tem feito pela igreja de Tessalônica, ou as que ele vai fazer, ou ele ora em ato, ao vivo e a cores, né, em live, no meio do texto. E nesse momento em que os interlocutores se confundem, Paulo está falando com a igreja, Paulo está falando com o Senhor da igreja, Paulo está falando com o seu próprio coração, Paulo está falando com o coração da igreja, ou Paulo está falando do coração de Deus e para o coração de Deus? Esse diálogo um tanto quanto transcendente que surge o objeto, esse texto específico que nós estamos tratando hoje. E a comunicação de Paulo com a igreja é encharcada com essas orações que ele já fez, que ele está fazendo e que ele irá fazer. O primeiro versículo do nosso texto, o versículo 11, começa dizendo assim que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Então a gente vê que Paulo vem falando, contando notícias, dizendo respeito do que Timóteo relatou para ele,
e subitamente ele é tomado de uma vontade incontida de orar. E no meio do texto ele começa uma oração. E essa oração que emerge desse desejo tão profundo de estar com os irmãos, de revê-los, de resolver essa saudade, emerge nessa oração, e a oração de Paulo, como as nossas, como todas feitas pelos santos ao longo da história da humanidade, é um mistério. A oração é um grande mistério. E um dos ofícios do teólogo é manter os mistérios como mistérios, né? Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. E elas devem permanecer assim, porque o que ele nos revelou, isso sim, pertence a nós. Mas quem já teve a oportunidade de se dobrar na presença do Senhor e encontrar a sua própria alma, o seu próprio espírito atravessado por uma oração sincera, profunda e transformadora, sabe que existe algo de diferente quando nós somos visitados por essa consciência, essa convicção de que algo no nosso coração e no coração de Deus se comunicaram. Isso é um grande mistério. A gente vê que Ana provavelmente orou muitas e muitas vezes a respeito de um filho. Foram anos de exposição, de sofrimento, de buscando essa bênção. Mas no dia em que ela foi tida por bêbada, que ela foi considerada louca, essa hora da manhã você já está assim, ele vai dizer para ela, né? Nesse dia o Senhor ouviu a oração de Ana. E o texto fala que ela se levantou dali, comeu, porque se o marido dela se preocupava com o fato de que ela não comia, né? Comeu, e o seu rosto já não estava abatido, 1 Samuel diz. Algumas vezes a nossa oração é assim. A gente se dobra, a gente se rende, e a gente se encontra com Deus, e a gente levanta dali energizado, né? Transformado, o nosso espírito é visitado pelo Espírito de Deus. Algumas vezes não. Algumas vezes a nossa oração ela é cheia de trivialidades, de superficialidades, e a gente conclui a nossa oração com a impressão de que nada do que a gente disse fez muito sentido. Mas mesmo nesses momentos de aridez, nós precisamos ter em mente que a oração, para além de ser um mistério, ela também é uma disciplina. Precisa ser cultivada com paciência e com devoção. E os discípulos diziam, né, mestre, ensina-nos a orar, né? Dizer que a oração é uma disciplina é dizer que o caminho não é fácil, mas também não tem outro caminho para um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, senão o desvelar do nosso coração na presença do Senhor por meio da oração. Demonstração final de que nem sempre nós nos levantamos das nossas orações com a convicção de que fomos atendidos. É talvez a mais piedosa de todas as orações. Mateus registra que Jesus no Getsêmani 3 vezes orou com as mesmas palavras, mas reconheceu que inafastável era a vontade de Deus de que ele bebesse daquele cálice da ira no nosso lugar. Ao comentar essa oração, N.T. Wright faz alusão a crianças aprendendo instrumentos musicais. A gente viu que a Lolo estava tocando com a gente no louvor. E é desse jeito. Os primeiros sons são descontrolados, vamos dizer assim. São quase que disformes.
Mas à medida que elas vão ouvindo e vão acompanhando e vão praticando e vão imitando, vai surgindo um ritmo, vai surgindo uma melodia, vai surgindo uma harmonia. Isso porque a oração ela é mistério, ela é disciplina, mas ela também é celebração. É o caminho por meio do qual a gente toma consciência, rememora o fato de que na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou sobre nós um espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quando vocês orarem, Pai nosso que estás nos céus, nós estamos nos colocando debaixo desse grande guarda-chuva da aceitação, da recepção, da unção, do chamado à família de Cristo na pessoa do Messias. E com persistência e compromisso, às vezes tocar junto é em uníssono, às vezes é contraponto, às vezes é contratempo, mas quando nós vemos os acordes da oração se formando nessa harmonia da vontade de Deus, nós conhecemos que é ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. E o ritmo dessa oração de Paulo é contagiante. Ele não consegue não orar. Ele se derrama em súplica e ele expressa, desvela, revela, torna conhecido de Deus em uma confissão muito pessoal e muito íntima o fato de que ele deseja, ele espera que o próprio Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, direcionem e guiem o caminho dele, Paulo, até o encontro com os irmãos. E aí, como é bom quando a gente ora sabendo que estamos orando à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a nossa oração nos conduza até a presença do nosso próximo, do nosso semelhante, das pessoas que estão ao nosso redor. A oração que tende a nos tornar distintos, elevados, honrados, nos aliena. Daí o ego do cristão ser convertido quando ele prefere o outro em honra. Ou seja, se pretere em honra. A minha oração não é que eu me distancie, que eu me eleve, mas que eu me aproxime, que eu me encontre. No livro do Rand Newman, da Evangelização Pura e Simples, que a gente cogitou ler junto, tem um trecho que é muito curioso, que ele fala, ele é de um instituto de estudos de C.S. Lewis, né? Ele fala de uma passagem em que Lewis teria ter dito carregar consigo sempre 2 listas de oração. A primeira lista de oração é formada por nomes de pessoas pelas quais ele ora para que essas pessoas encontrem salvação em Cristo Jesus. E a segunda lista é uma lista de nomes pelos quais ele ora em gratidão a Deus, porque essas pessoas se converteram e alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Ele fala bem assim: a pequena expectativa de que um nome saia de uma lista e vá para outra é motivo de um grande conforto. Nós compreendemos que a oração é a consequência necessária do amor. Quem não sabe orar e tem um filho, aprende a orar. A gente chega num momento em que o nosso coração está realmente fora do nosso corpo. E quando está tudo fora do nosso controle, a gente se lembra que tem um Deus no controle de tudo. Nós devemos amadurecer as nossas orações.
para que elas deixem de ser ruídos incontidos e passem a ser música em harmonia com a grande canção que Deus está celebrando ao longo dos séculos. E isso passa pela consciência de que a nossa oração seja, assim como a de Paulo, por proximidade, por comunhão, pela presença física com os irmãos, para aperfeiçoamento da nossa fé e para nossa mútua consolação. Nós precisamos nos lembrar, orar pela nossa comunhão, conscientes de que somos uma família de Cristo que anda nesse trilho, que se encontra nesse trilho de luz, como diz a Epístola de João, que se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa oração incontida, essa verve, essa necessidade de extrapolar o desejo de estar com os irmãos, é a primeira parte dessa oração de Paulo, que naturalmente se transborda no versículo seguinte, o versículo 12, em que Paulo diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor. Ele ora primeiro que o Senhor nos dirija o caminho até vocês e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor. O amor se expressa quando a nossa afeição que nós temos pelo outro é tão profunda que nós confundimos a alegria, a felicidade e o bem-estar do outro com o nosso. Nós comprometemos a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso bem-estar com o bem-estar do outro. A gente compromete a nossa história de vida com a história de vida do outro. E nós dispomos a dar a nossa própria existência para as pessoas que estão ao nosso redor. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 8, de 1 Tessalonicenses, Paulo diz que a afeição dele pelos cristãos de Tessalônica é tão grande que ele decidiu dar a eles não apenas o Evangelho de Deus, mas também a própria vida. Com essas palavras ele diz isso. Eu e a Andréia, a gente gosta de uma música antiga, mas foi gravada pelo Pizzarelli, a gente ouve de vez em quando, em que ele canta assim, Be careful, it's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. Ele vai dizer assim, não é o meu relógio que você está segurando, não é um bilhete que você lê e rapidamente descarta. Não é um livro que você pega emprestado e depois se esquece de devolver. Não, veja bem, tenha cuidado. É o meu coração. E ele canta, It's yours to take, to keep or break. But please, before you start, be careful. It's my heart. Outras culturas têm uma dificuldade muito grande de entender um Deus que ama. Porque vocês conseguem imaginar um universo em que um Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, que tudo sabe, tudo vê, se coloca numa posição de vulnerabilidade tal em que ele pode ser rejeitado pela sua própria criatura? Vocês conseguem imaginar algum universo, alguma dimensão cósmica em que isso é possível? Se eu disser para vocês que se esse absurdo é possível, ele foi historicamente bem documentado no fato de que o Filho desse Deus, ele não só foi rejeitado e é rejeitado, como ele foi humilhado, vilipendiado, crucificado, transpassado pelas nossas transgressões. E Evangelho de João 13, capítulo 34,
nós somos comissionados a um novo mandamento. E vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Qual foi a última vez que nós amamos ao ponto de assumirmos o risco de sermos rejeitados? Talvez não tenha algo nada tão perigoso quanto amar alguém. Mas não existe nada mais bonito. Nada mais traz a satisfação existencial do que o amor. E o amor de Deus, entre todos os amores, o amor sobremodo excelente, é o único amor capaz de calar as nossas angústias e ansiedades mais profundas e trazer sentido e significado para a nossa existência. Por isso Paulo faz essa oração. De tudo que ele pode desejar, ele deseja essas três coisas. A primeira delas, que o Senhor me guie a estar com vocês. Segundo, que vocês amem. Que vocês amem com largueza de espírito. Que vocês amem com profundidade, com abundância, de maneira transbordante. Não apenas uns aos outros, mas a todos que estão ao seu redor. Nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo se identifica como uma mãe. Ele diz, eu fui tão atencioso e carinhoso com vocês, que eu era no meio de vocês como uma mãe com os seus filhos. E a gente se lembra daquele cuidado com o bebezinho, que não pode ver ninguém antes da primeira ciclo de vacina, dos 3 meses, não pode passar qualquer creme, porque a pele não... E todas aquelas coisas de medir a temperatura da água, ele fala, eu fui tão carinhoso com vocês como uma mãe com seu bebê. E no 2:11 ele fala, eu fui tão diligente em ensinar vocês, em exortar vocês, que eu tratava vocês como um pai trata o seu filho. E essa pessoa ambígua do apóstolo, que é ao mesmo tempo mãe carinhosa e pai educador, ele deságua num sentimento, numa expectativa de futuro para esses filhos tão amados. Que eles amem muito, que eles amem de maneira transbordante. Vocês me perdoem aqui a pequena citação que me veio à mente agora, como diria o Vinícius de Moraes, né? Porque o que importa mesmo é o amor, amor a esmo. Depois um tutuzinho com torresmo conta pontos a favor. Qual foi a última vez que nós oramos para que Deus fizesse crescer o amor dele em nossos corações, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja? Amar é comprometer-se em serviço e em trabalho. O trabalho que resulta da fé, como diz versículo 2 de Tessalonicenses. O esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que é proveniente da esperança. Quanto ao amor fraternal, o capítulo 4, 9, 10 e 11 vai dizer, eu não tenho que ensinar nada a vocês, mas façam com que esse amor cresça, se dedicando em ter uma vida tranquila e a trabalhar com as próprias mãos. Nós fazemos com que esse amor cresça na medida em que servimos aqueles que amamos. Versículo 13, para nós encerrarmos, Paulo ora dizendo que Deus, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A vinda do nosso Senhor Jesus é o que os teólogos costumam identificar com essa palavra grega chamada parousia. E eu e Giovana conversávamos domingo passado sobre um pastor que, perguntado de uma maneira um pouco jocosa, incrédula, se ele acreditava ou não na segunda vinda de Jesus Cristo, ele disse de uma maneira muito enfática e me impressionou, e eu achei bonito e eu faço questão de reproduzir.
mesmo que não tivesse escrito na Bíblia nenhuma linha sobre o retorno de Jesus Cristo. A compreensão da santidade de Deus, da sua justa, amorosa e compassiva santidade, nos levaria a crer de maneira séria, determinada e comprometida que em algum momento da eternidade, dessa misteriosa economia de Deus e da forma como Ele conta o tempo, Ele vai acertar suas contas com a humanidade. O pecado, a maldade,